querido irmão e querida irmã na fé. Que a paz de Cristo esteja presente na sua vida. Quero te dar as boas-vindas a esta manhã de culto e que o eterno Deus possa falar aos nossos corações. Quero saudá-los também com as palavras do Salmo 132, verso 9, onde lemos: Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem teus fiéis. Que o eterno Deus possa vestir a mim e a ti com a sua couraça da justiça, para que dessa forma nós possamos testemunhar da bondade desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Conforme lemos no Salmo 18, nós não conhecemos todos os nossos delitos, todos os nossos malfeitos, os nossos pecados. No entanto, ainda assim, queremos confessá-los diante de Deus. Quero convidá-lo, querido irmão e querida irmã, a neste momento, a fechar os seus olhos e diante de Deus confessar os seus pecados, tal qual Lutero nos ensina no Catecismo Menor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, eu, pessoa pobre, miserável e pecadora, confesso de todos os meus pecados e injustiças que cometi,
em pensamentos, palavras e ações. Com eles, em algum momento, causei a tua ira, merecendo o teu castigo nessa vida e na eternidade. Todos esses pecados pesam na minha consciência e me arrependo deles profundamente. Peço-te que por tua misericórdia infinita e da inocente e amarga paixão e morte do teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós que pecamos contra ti. Perdoa-nos todos os nossos pecados e concede-nos a tua força, a força do teu Santo Espírito, para melhorar a nossa vida. Por teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Em Neemias 9:17, nós lemos: Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Esse Deus bondoso e misericordioso, ao qual confessamos os nossos pecados, Ele tem nos acolhido em graça. Por isso, todo aquele que confessou os seus maus feitos, os seus erros diante de Deus, eu vos declaro o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidá-los e convidá-las a juntos e juntas lermos Êxodo 19, os versos do 2 ao 8a. Eu passo a ler. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águia e os trouxe
junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Até aqui a nossa leitura. Oremos. Bondoso Deus, obrigada porque a Tua palavra tem falado aos nossos corações. Te pedimos que, por misericórdia, o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos compreender as Tuas palavras, para que possamos compreender diariamente a Tua vontade para as nossas vidas. Por Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Santo Espírito seja e permaneça com você agora e sempre. Amém. Você já esteve em meio a uma multidão? Multidões precisam ser evitadas nesse momento. São um local de perigo, contágio da Covid-19. Autoridades conscientes do cuidado com a população procuram fazer o que é possível para evitar a aglomeração de pessoas. Multidões causam barulho. Multidões também assim podem provocar mudanças. Porém, quando multidões se reúnem, elas amplificam um anseio em comum. Talvez a necessidade por diversão. Quando vemos multidões, tais quais cantores e bandas arrastam ao redor do mundo. Nós também percebemos multidões que unem as suas vozes e clamam por direitos, assim como temos visto atualmente na luta contra o racismo. Multidões, assim, se fazem presentes sobre a face da terra e não são de hoje. Jesus teve diante de si multidões. E Jesus olhou para as multidões não com desprezo, não irritado pelo barulho que faziam, mas Jesus olhou para as multidões com amor. Jesus, tendo diante de si milhares de pessoas, percebeu que nelas havia angústias sem libertação. Percebeu pessoas que choravam procurando por consolo. Percebeu aqueles que carregavam os seus pecados sem perdão. Notou os que passavam por miséria sem ter socorro. Isso, assim, Jesus viu em meio a essas pessoas que se reuniam diante dele clamando, unindo suas vozes por algum consolo, por alguma ajuda, por algum alívio. Diante de uma multidão, Jesus viu nessas pessoas as suas necessidades e comparou a esse reunido de pessoas tal como um campo que está pronto para ser realizado a colheita. E Jesus percebe que para que a colheita fosse realizada, ou então que essas pessoas fossem atendidas nas suas necessidades, eram necessárias mais pessoas para realizar esse trabalho, para fazer a vontade de Deus que gera mudança acontecer. E o que fazer diante das necessidades? Jesus, no seu próprio testemunho, nos mostra: clamar, orar, pedir a Deus. Jesus ora e a oração é atendida. Deus revelou ao Filho a sua vontade. E nós vemos o resultado disso em Mateus, capítulo 10, os versículos de 1 a 8. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar
toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Jesus chama 12 homens, muito diferentes entre si, em temperamento e até mesmo em profissões. O que é comum a esses 12 homens é o chamado de Jesus, o chamado que Jesus faz a cada um deles. Dentre eles existem pescadores, funcionário público e até mesmo um agitador político. Dentre estes também está Judas, a quem viria a ser o traidor. Um ministério e ao mesmo tempo uma advertência que temos nesse chamado. O que havia para diferenciar esses homens não era tão forte quanto a comunhão que Jesus traz. Não havia nenhum que fosse naturalmente qualificado para realizar a tarefa de ir em direção a publicanos e pecadores, reconhecidos como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nenhum desses homens se oferece voluntariamente. Jesus chama para mostrar que é por meio do seu poder que esses homens realizam a diferença. Quem confere a autoridade para o anúncio da chegada do reino dos céus é o próprio Jesus Cristo. E é o chamado do próprio Cristo que os apóstolos recebem, então, de ser mensageiros e colaboradores. A autoridade que os discípulos recebem é a autoridade eficiente de Jesus diante do mal. Jesus ordena a pregação da vinda do reino e ordena os sinais que confirmarão a mensagem. A pregação torna-se acontecimento e os acontecimentos confirmarão a pregação. Reino de Deus, Jesus Cristo, perdão dos pecados, justificador do pecador pela fé. Tudo isso nada mais é do que destruição do poder de Satanás. Sendo a palavra do Senhor, ela é ação, é acontecimento, é milagre, faz diferença onde é anunciada. Na vida daqueles que ouvem, é ponto decisivo de mudança. Os demônios terão de obedecer a esses apóstolos por causa da autoridade que Jesus confere. Esses homens são enviados a um campo específico de trabalho. Eles não realizam a vontade própria, mas a vontade de Deus. Jesus amou a multidão quando a viu. E são a essas pessoas que Jesus envia esses homens por conta do seu amor, como alvo da sua missão. A delimitação do agir dos discípulos é para que o foco dos israelitas, do povo chamado, escolhido por Deus, fosse alcançado. Não são, em primeira vez, gentios, samaritanos, povos considerados fora da promessa. O chamado, a autoridade, o envio que os discípulos recebem
é para o anúncio da salvação de Deus e para o serviço. A mensagem e a atividade dos mensageiros não é nada diferente do que a mensagem e a atividade do próprio Cristo. O que o chamado dos 12 apóstolos fala conosco hoje. Nós, se não somos de origem judaica, somos contados como gentios. Deveríamos ter sido excluídos de receber a mensagem da salvação de Deus. Primeiro Israel deveria ouvir, mas assim sabemos que Israel não quis ouvir. Rejeitou a salvação em Jesus Cristo, para apenas depois ela ser levada aos gentios, chegando a nós. As multidões continuam sobre a face da terra, tentando se fazerem ouvidas, procurando por algo que satisfaça as suas necessidades. Jesus continua chamando pessoas a viverem e aprenderem com Ele. Jesus, em sua autoridade, dá uma nova ordem para quem Ele chama. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Receber o chamado e a ordem de Jesus é obedecer aquilo que Ele fala. Ser discípulo, discípula de Cristo, é também fazer discípulos para Cristo. A tarefa é alcançar a todo mundo, uma pessoa por vez. Ser discípulo de Jesus não cria privilégios pessoais, nem direitos, nem honrarias e também assim não é fonte de poder tal como esse mundo conhece. Quem testemunha a Cristo mostra que não busca nada para si mesmo, nem bens, nem fama, nem reconhecimento, nem mesmo gratidão, apesar de distribuir a maior riqueza que há. Toda honra, todo reconhecimento é daquele que chama, autoriza e envia. Aquele que assim dá a ordem para que a palavra ela seja pregada, para que ela seja anunciada a todas as pessoas. E que essa palavra seja confirmada também por meio das obras que a fé realiza. Por meio do amor, por meio do serviço, por meio de atender a necessidade daqueles que as têm. Que por meio do chamado de Cristo Jesus, nós, também assim que recebemos a sua palavra, possamos nos colocar a serviço. O Senhor chama. Você ouviu o chamado do Senhor? Ele chama e é pessoalmente, é com você. O Senhor chama, Ele confere da sua autoridade e Ele envia. Envia para situações talvez perto, situações distantes de nós. O Senhor da seara, Ele chama trabalhadores. Ele também nos convoca para que nós clamemos para que Ele envie mais trabalhadores. As multidões estão à volta. Multidões de pessoas sedentas por sentido na sua vida. Multidões de pessoas que clamam por seus direitos. Multidões de pessoas que necessitam do que é o mais básico para viver. O Senhor nos chama para ir a serviço, para ir, assim, chamados por Ele, sob a sua ordem, sob a sua autoridade. Que possamos, por meio da graça de Cristo, por meio da sua palavra que nos alcança, poder de Deus Pai, selados no Espírito Santo, ir e assim também sermos discípulos e fazermos discípulos. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Deus nos chama, nos capacita e nos envia. Chama também a ti para participar de sua missão. Como poderia, então, você participar da missão de Deus? Por meio da sua oferta, por meio dos seus bens. A oferta destinada para esta semana será local. E eu te convido a ofertar a casa do Senhor e a participar da missão de Deus. Você pode ofertar por meio da conta, que estará no link a seguir, ou pode colocar o valor em um envelope com a data de hoje e trazer até a secretaria da comunidade. Que Deus te abençoe. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando, saltando e louvando a Deus. Foi andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando, saltando e louvando a Deus. Foi andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero convidá-lo, em forma de gratidão, colocar diante de Deus tudo aquilo que te alegra durante essa semana e tudo aquilo também que tem entristecido teu coração. Oramos. Eterno Deus, na tua presença, queremos te louvar por todos os teus feitos. Queremos te louvar porque o Senhor não tem esquecido de nós, porque tu és um Deus amoroso, um Deus presente. Tu és um Pai consolador. E como somos felizes por vivermos contigo, como somos felizes por essa segurança que o Senhor nos oferece. No entanto, ainda assim, quantas coisas têm preocupado o nosso coração. Quantas coisas, Deus, tem nos amedrontado, tem nos deixado entristecidos, temerosos. Por isso queremos colocar em tuas mãos todos os nossos medos, todas as nossas aflições, na certeza de que o Senhor pode acalmar o nosso coração, na certeza de que o Senhor pode todas as coisas. Por isso te pedimos, por cada membro que está doente, que o Senhor os visite cada um em seu lar. Te pedimos, bondoso Deus, pelo nosso país, pelos governantes. Auxilia-os para fazer a tua vontade, de acordo com o Deus justo que tu és. Te pedimos, bondoso Deus, por cada família que se encontra cada uma em seu lar, que o teu Santo Espírito esteja presente na vida de cada um, confortando e dando a tua segurança. E tudo mais que temos a te pedir, queremos colocar em tuas mãos, por meio da oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quero convidá-lo e convidá-la a estender as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos vocês uma abençoada semana. Que o bondoso Deus te guarde na entrada e na saída, te guarde também no teu trabalho. E que possamos servir a Deus com amor e alegria. Amém.